O Lula concedeu entrevista coletiva a vários youtubers. Olha, parabéns para a assessoria do Lula. É uma demanda que todos os comunicadores de esquerda têm há muito tempo, que era que o Lula recebesse, falasse, pelo menos fizesse uma live quando ainda não podia se encontrar pessoalmente, ou fizesse uma coletiva com youtubers de esquerda que estão aí todos os dias mostrando a cara, dando a cara a tapa e fazendo oposição ao desgoverno Bolsonaro. Então fizeram um grande evento em São Paulo com vários youtubers. E tem centenas de comentários aqui no YouTube, um monte de mensagem. Nossa, eu acho que só no Facebook foram mais de 200 mensagens que eu recebi de gente perguntando: Thiago, você vai? Você vai? Gente, eu não pude ir porque eu tô no México. Eu expliquei aqui num outro vídeo das ameaças que eu estava recebendo, expliquei que tinha todos os indícios de que a BIM estava tentando me investigar, até falei que eu nem tenho medo da investigação da BIM, deles tentarem alguma coisa, mas estavam com um drone na minha casa, tudo mais, eu tenho medo deles tentarem implantar alguma coisa para me acusar de qualquer coisa, enfim. Por isso, eu saí de onde eu estava morando em Maceió e vim para o México. E o evento, infelizmente, aconteceu justo quando eu não estou no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, eu era o primeiro. Acampava lá na frente do evento para ir. Mas outros youtubers foram e representaram muito bem e falaram com Lula. Muita gente perguntou, mas não podia ser feito de forma remota? Não, porque o evento era presencial. Mas eu espero que o Lula faça mais eventos com youtubers, com comunicadores de esquerda, os escute, também fale, converse com eles, porque, inclusive comigo, quando eu estiver de volta ao Brasil, porque isso é muito importante. A comunicação foi o que fez o Bolsonaro ganhar a eleição em 2018. Em 2022, isso é tema crucial da campanha, é ter uma comunicação boa, tanto online como offline, para convencer os indecisos a votarem no Lula, para ter uma vitória cachapante no primeiro turno e afastar qualquer possibilidade do Bolsonaro tentar alguma coisinha, e para que, caso não consiga ganhar no primeiro turno, tenha essa vitória cachapante no segundo turno, e para que eleja uma base muito boa de esquerda no Congresso Nacional. Isso é crucial para que o Lula possa governar com alguma tranquilidade, porque uma coisa é ser eleito com um Congresso todo de direita, outra coisa é ser eleito com um Congresso que tem uma base de esquerda muito boa, que pode ajudar o Lula a fazer revisão das reformas que foram feitas e de toda essa política neoliberal que está destruindo o Brasil, e a reconstruir tudo que o Bolsonaro está aí destruindo, né? Então, fica aí com vocês a live do Lula com os youtubers. Uma pena que eu não pude conhecer muita gente que está na luta, né? Que no encontro lá todo mundo se conhece pessoalmente. O único que eu conheço pessoalmente, o único youtuber é o José Fernandes, do Portal do José, que é um grande amigo meu. Eu levo no coração o José. Então, quando eu cheguei à presidência, eu tomei uma atitude de tentar fazer com que a gente pudesse criar um país equânime. Sabe, que todos tivessem um pouco de direito de crescer. É por isso que muitas vezes o Nordeste cresceu a 14% ao ano, sabe, durante o meu período de governo. Eu lembro que eu conversava com os governadores do Nordeste, ele falava, aqui nós estamos crescendo igual a China. Sabe, é por isso que nós geramos muitos empregos no Nordeste, é por isso que nós levamos a transposição das águas do Rio São Francisco. Você sabe que a água do Rio São Francisco era uma coisa tentada desde Dom Pedro, desde 1846, sabe? E não ia, porque em alguns momentos a Bahia dizia que o rio era dela, que não podia tirar água do rio, outro dia a Lagoa dizia que a água é dela, outro dia Sergipe, ou seja, o rio é nacional. Não era possível que os cristãos desse país negassem um pouco d'água ao semiárido nordestino. E quando nós tomamos a decisão, foi uma decisão difícil, tivemos que conversar com muita gente, conversar com milhares de pessoas por esse mundo afora, para fazer, sabe, a transposição. Obviamente que agora o atual governo diz que foi ele que fez, ou seja, na verdade o nosso governo fez 88%, o governo golpista fez 6% e ele acho que fez 5% ou 6%. Não é possível. O botijão de gás durante todos os meus governos nunca aumentou na Petrobras. Ora, nós temos que tratar o gás como se fosse uma coisa da cesta básica. Sabe, se o povo não tivesse, ele tiver dinheiro para comprar um quilo de feijão, não tiver dinheiro para comprar um tambor de gás, ele vai cozinhar no quê? Espiriteira? Eu tive fogão a querosene na minha casa, pegava fogo todo dia. Eu tinha minha irmã caçula, que agora já tem 70 anos, que eu vi a hora da coitadinha morrer do fogo que pegava dentro de casa. Então, a pessoa ter um botijão de gás é uma obrigação do Estado. É um dever do Estado fazer com que a pessoa tenha o que acender o fogão para comer. Então nós temos que tratar o povo evangélico assim, ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado,
ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele quando ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. Aquilo ele tramou com alguns pastores e resolve ficar gritando, sabe? Quando, na verdade, o comportamento dele, o histórico da vida dele, a vida política dele, sabe? Até a vida militar, ele foi expulso do exército. Então a vida dele não é condizente com um cristão, com um homem temente a Deus, com um homem que crê em Deus, não é. A história dele e da família dele é o outro lado da história. Então é isso que nós vamos tentar conversar com o povo brasileiro. E aí eu quero conversar com o católico e com o evangélico para mostrar que é possível tratá-los com mais decência, sem cometer o pecado de utilizar o nome de Deus em vão toda hora, como ele fala. E ele fica mais religioso na época da eleição. Ele fica mais religioso, ele fala mais do nome de Deus, ele dá mais dinheiro do MEC para alguns pastores. Aliás, eu não sei se vocês viram, o cara que era ministro dele foi embarcar com uma arma e foi mexer na arma, a arma disparou no aeroporto, me parece que feriu alguém. Ou seja, sabe, na verdade, nós estamos sendo governados por quem? Que tipo de gente chegou ao poder? Que tipo de pensamento essa gente tem? Que só pensa em fazer o mal, só pensa em destruir, só pensa em desmatar, só pensa em queimar, só pensa em invadir a terra dos índios com os garimpeiros. Que história que é essa? Sabe, que fala em arma 10 vezes por dia e não fala num livro. Não fala a palavra educação. Então eu acho que nós vamos ter que trabalhar. Olha, na questão da Paraíba nós temos um problema. Primeiro, esse é um bom problema. O técnico da seleção, ele tem um bom problema quando ele tem muito jogador bom. Aí ele tem dificuldade de escalar. Eu, na Paraíba, eu estou feliz com a minha situação lá, porque tem muita gente boa querendo trabalhar conosco, querendo fazer aliança, querendo, sabe? Nós, obviamente, que eu não recuso o voto. Não venha perguntar, o cara votou no Bolsonaro, mas o cara era malufista, mas o cara não tem problema, é eleitor, tem título, vai votar, de preferência vote em mim. Eu vou ser melhor para ele do que qualquer outro. E se for preciso pedir apoio para todo mundo, eu peço apoio para todo mundo, porque no processo eleitoral o que importa é a gente ganhar as eleições, tá? Mas isso não é problema não. E pode ficar certo que nós vamos continuar tratando o Nordeste com um respeito extraordinário e vamos ter que mostrar para o povo brasileiro, pelo amor de Deus, presta atenção no deputado que você vai votar. Veja se esse deputado tem compromisso com você. Faça um documento e peça para esse deputado assinar, ver se se compromete. Sabe, porque é assim que a gente melhora o voto. Necessariamente eu não tenho que ser um presidente mais à esquerda ou mais à direita ou mais ao centro. Eu tenho que ser presidente. Eu tenho que conhecer a realidade desse país e saber o que pode ser feito pelo país. Se eu sentar com você, sabe, e você tiver conhecimento de tudo que foi feito no nosso governo, você não vai acreditar que foi possível fazer tudo o que nós fizemos sem dar um único tiro, sem prender uma única pessoa e sem prender ninguém. O que é preciso é você construir as condições para você fazer as coisas. Porque quando você está numa reunião com um grupo aqui nessa sala, com 1000 pessoas, você faz o discurso para aquelas 1000 pessoas. Mas quando abrir aquela porta, tem outras 1000 pessoas que não pensam igual aquelas que estavam com você. E aí você vai ter que dizer, aquelas pessoas vão ser inimigas ou eu vou tentar convencê-las a ficar próximo para que a gente possa concluir, construir um acordo. Essa é a importância da governabilidade. Né? Eu sempre conto um exemplo. A Frente Farabundo Martí passou dezenas de anos fazendo guerra em El Salvador. E a Frente Fundo Martí ganhou as eleições de El Salvador. Com 4 anos perderam para a direita. Porque a arte de governar é diferente da arte de reivindicar.
Quando você ganha, você precisa colocar em prática aquilo que você falou. Então você tem que falar o que é possível, com muita maturidade. Eu acho que o Brasil está numa situação econômica muito difícil. Acho que nós vamos encontrar um Brasil mais quebrado do que o Brasil que em 2003. Nós vamos ter mais inflação, vamos ter mais desemprego, nós vamos ter menos massa salarial, nós vamos ter menos aumento do salário mínimo, nós temos muito menos credibilidade interna e externa, e temos uma coisa mais grave, que é o desmonte das coisas que funcionavam no Brasil. Por isso é que nós temos reconstruir o Brasil, porque se a gente pegar na questão ambiental, ele destruiu tudo que a gente tinha construído para ter uma política ambiental séria nesse país. A começar pelo IBAMA, né? Coisa como o CONAMA, ele destruiu, porque na cabeça do governo não existe nenhuma perspectiva de participação da sociedade. Do ponto de vista econômico, a gente vai encontrar o povo mais pobre, vamos encontrar 19 milhões de pessoas com fome, 116 milhões de pessoas com algum problema de segurança alimentar. Vamos ver os preços das coisas muito mais altos do que nós já vimos em qualquer outro momento. Ou seja, eu estava percebendo que a carne está proibida para uma grande parcela do povo brasileiro. Sabe, verdura como salada, como cebola, está tudo meio, sabe, caro para a sociedade brasileira. E o salário está cada vez menor, cada vez se ganha menos, ou seja, uma informalidade muito grande, tentando passar a ideia que entregador de comida é empreendedor, que Uber é empreendedor, quando na verdade foram pessoas que foram levadas a acreditar numa forma de emprego que o torna, ou seja, praticamente escravo de um patrão que ele não conhece, porque ele não sabe quem é o seu patrão, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, não tem auxílio-doença, não tem auxílio-maternidade quando a sua mulher fica grávida, e se acontecer alguma coisa com o seu instrumento de trabalho, ele não tem para quem reclamar nem para quem receber.